Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou ensinar para vocês, tá passando essa dica, de como você fazer uma super fonte utilizando uma fonte de computador. Por quê? Principalmente quando você vai ligar motorzinho em fonte, por exemplo, ele até tem uma alta rotação, mas por exemplo, quando você aplica uma resistência sobre ele para. Por quê? Porque as fontes comuns que você encontra por aí, elas geralmente têm uma amperagem muito baixa, ou seja, ela não dá força para esses tipos de equipamento, por assim dizer. E fazendo uma fonte que nem essa, você vai poder utilizar para várias finalidades. E também você vai ter as seguintes opções de voltagens: 3.3, 5 e 12 volts. E com uma fonte dessa, você consegue ligar até mesmo parafusadeiras. Esse é justamente o intuito da minha. Eu utilizo ela para ligar uma parafusadeira que não compensava mais comprar a bateria. E eu tinha tentado ligar em algumas outras fontes, mas só que a parafusadeira não tinha força, até que eu descobri esse esqueminha e elaborei a minha fonte. E realmente ele roda qualquer tipo de parafusadeira, seja ali de 9, 12, 15 volts e com potência, ok? Então, eu vou estar explicando aqui os conceitos básicos e cada um faz a sua. A princípio, o que você precisa saber é se a fonte está funcionando. Lembrando, esse tipo de fonte você pode encontrar assim, porque geralmente às vezes o computador ele estraga alguma outra peça que não compensa arrumar, a pessoa acaba descartando o computador todo. Então em loja de informática você pode pedir uma fonte velha, às vezes eles te dão. Em ferro velho você pode encontrar esse tipo de fonte e ela estar boa, porque o problema do computador pode não ter sido a fonte. Uma vez que você encontre a fonte, antes de ligar na energia, verifique a voltagem dela, porque ela pode não estar queimada e na hora que você ligar ela queimar. Por quê? Geralmente, computador é recomendado que se utilize com estabilizador. E geralmente o estabilizador ele converte 220 para 110. E o mais comum é que você encontre fonte já com a voltagem colocada em 110. Por causa disso, então sempre verifique. Então eu utilizava com estabilizador, estava no 110. Como aqui agora eu passo a utilizar ela direto na força, que é 220, tem que mudar a chavinha. Algumas fontes são automáticas. Mas enfim, verificado isso, então é hora de testar a fonte para saber se ela está funcionando ou não. E isso é um procedimento bem simples. Você vai ligar na energia elétrica e na fonte, é que aqui na minha, o que eu fiz? Eu já arranquei boa parte dos fios. Mas aqui na parte de trás da fonte, antes de ter cortado esses fios, devia ter pelo menos uns 30, 35 fiozinhos. Então, dentre esses fiozinhos, só vai ter um da cor verde. Justamente é esse o que você vai utilizar para saber se a fonte está funcionando ou não. Então, o procedimento é o seguinte: você vai pegar o fio verde, vai descascar ele para poder dar contato com o outro fio. E vai pegar qualquer um dos fios pretos. Então, no meu caso aqui, eu já adaptei no botão, daí já fica a ideia. É o fio verde com qualquer um dos pretos. Todos os fios pretos são negativos. Então, vou até ligar aqui na energia. Então, uma vez que você faça o contato desses dois fios, a sua fonte deve acionar, conforme a minha aqui. Ó. Então, tá rodando aqui, tá funcionando. Beleza. Então, não tem muito segredo para testar fontes para saber se ela está funcionando ou não. Então, agora para começar a montar a sua fonte. Então, agora eu vou explicar o que seria referente a cada cor de fio. É o seguinte: todos os fios de cor laranja são 3.3 volts. Todos os fios de cor vermelha são 5 volts e todos os fios de cor amarela são 12 volts, ok? Então, como vocês podem ver, tem um monte de fio aí na fonte, mas eles são tudo ou preto, ou laranja, ou amarelo, ou vermelho. Verde, como eu já disse, só tem um fio verde, que é justamente o fio de fazer o acionamento da fonte, e todos os pretos são negativos.
Então a ideiazinha para fazer a minha fonte eu fiz dessa maneira. Então cada um pode fazer da maneira que quiser. Do lado de cá, ó, eu separei, né, seria o mais correto. Um fio laranja, um fio vermelho e um fio amarelo. E aqui um fio preto, que é o neutro. Aqui entre um preto e um verde eu coloquei a chavinha de acionamento para ligar e desligar a minha fonte. Isso daqui nada mais é do que um parafusinho. Então tá preso um fiozinho, uma parte do fiozinho do lado de lá. E do outro aqui eu prendo ele com uma porquinha, conforme eu for utilizar na voltagem que eu quiser. Então, por exemplo, se eu vou utilizar 12 volts, eu pego este com este daqui. 5 volts, vou utilizar esse daqui e 3.3 esse daqui. Então fica aí a ideia. Não tem dificuldade quanto a isso. Eu recomendo que se faça o seguinte: daquele monte de fio, você separa, digamos, um de cada um para você fazer a sua fonte e deixa mais um de cada um de reserva para caso eventualmente dê algum problema. O restante dos fios você elimina tudo. Você pode cortar ou pode dissoldar eles utilizando o soldador e um suga-solda. Então aqui no meu caso eu fiz o que? Eu fiz até uma caixinha para ela. Então depois eu coloco ela aqui dentro. Vocês podem ver, ela é furadinha e tal. Aqui é o espaço da tomada. E tem uma gavetinha para guardar os acessórios, o cabo de ligar ela. Então outra ideia também é você utilizar conectores. Então se você tiver algum equipamento, como no meu caso eu tenho a parafusadeira, na parafusadeira ela já tem os conectores. Por exemplo, aqui é a fêmea e daí no fio da parafusadeira eu coloquei os conector macho. Então eles simplesmente são encaixados aqui. Ou você pode utilizar aqueles jacarezinho, que também é interessante para quem utilizar para ligar motorzinho, essas coisas. Aquele jacarezinho também é uma boa ideia. Então fica aí a dica. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?